O analisador é o multímetro de quem trabalha com projetos de biogás. Cara, fala mais disso, porque não tem como a gente cobrar rendimento de planta, performance de fornecedor, se a gente não conhece o que está sendo produzido. Ou no caso de vocês, que são especialistas em aterros sanitários, ou começar o projeto. O analisador, ele é um multímetro do biogás, ele é um multímetro do seu processo. Se você não tem um sistema elétrico equilibrado, você não consegue medir que aquele sistema está equilibrado, como é que você vai descobrir? E o analisador é a mesma coisa. Se você não tem um gás equilibrado, como é que você vai tocar uma planta de biogás? Então, a gente sabe que a medição é um dos caminhos que você vai garantir a qualidade do seu projeto, vai garantir a continuidade, uma operação sem interrupções, mas só vai ter isso obtendo dados e sabendo analisar os dados. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast. Esse aqui é um programa para você entender o mercado de biogás e aprender a fazer negócios comigo, com convidados da minha confiança. E hoje nós vamos falar sobre instrumentação de plantas de biogás com Marcos Nascimento, que é diretor operacional da Ecotec Brasil, que está... É o segundo podcast que eu faço com a Ecotec e o primeiro foi muito legal com o Travis. Então seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado por receber aqui no seu podcast. Realmente, é o segundo podcast, né, que você faz aqui com nós, da Ecotec. A gente conversou depois do podcast do Travis, ele falou, cara, seria tão legal você poder também conversar com o Ricardo, porque hoje a Ecotec, a gente trabalha, o pessoal conhece, ou vai conhecer a Ecotec pelo lado A ou lado B, e nós somos uma empresa de dois lados, né? Então, a Ecotec ela tem um lado que é a parte da engenharia, então a especialidade de engenharia de captação de biogás em aterros sanitários, que realmente é a especialidade do Travis, Que ele foi o que a faz gente muito bem os falou projetos de profundamente lá, captação, né? focado na captação para projetos de biometano, com baixo nitrogênio e oxigênio, usando toda a técnica que aprendemos durante os 15 anos de operando sistema de captação de biogás. E nós temos também a outra metade da Ecotec, que muitas pessoas conhecem, que é como um fornecedor de equipamentos, de produtos e equipamentos para o biogás. E aí, dentro desses produtos e equipamentos, nós temos analisadores de biogás, sensores de pressão, válvulas especializadas para captação de biogás em aterros sanitários e sistemas de controle, monitoramento, toda essa parte que complementa, né? Na verdade, isso vai ajudar a complementação da parte da engenharia. Então, dentro do projeto, você vai precisar da instrumentação, você vai precisar do controle, vai precisar do sistema supervisório, vai precisar de produtos específicos. Então, a Ecotec tem o segundo lado, que é a parte de produtos, da instrumentação e dos componentes específicos para biogás. E é uma parte que quase ninguém fala, cara, né? A importância de você ter bons analisadores, bons equipamentos para entender o que está acontecendo no projeto, né, Marcos? Antes disso, cara, eu te conheço. Travis passou aqui, se apresentou, falou um pouquinho da Ecotec, né? Eu quero que você se apresente para nossa audiência. Deixa a gente te conhecer, cara, conhecer um pouco a tua história no mercado de biogás aí. Como é que você caiu nesse mundo do biogás? Eu vi que você é engenheiro ambiental que nem eu. Isso. Eu fiquei surpreso na hora que eu vi isso aí no teu LinkedIn, então eu quero ouvir um pouquinho da tua jornada, cara. Como é que você, quem que é o Marcos? Qual que é a tua formação? Apesar de eu ter falado, mas como é que você caiu nesse mercado de biogás, irmão? Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Nascimento, eu sou engenheiro ambiental de formação, me formei na Unesp, no campus de Sorocaba, aqui em São Paulo, né? O mercado de biogás, para mim, não veio como, eu já, do campus da universidade, sonhava com biogás. Na Unesp, quando eu fiz Unesp, biogás era uma palavra que basicamente não existia. Me formei em 2011, fiz estágio em 2010, e quando a gente estava na faculdade, não se falava de biogás. E eu acabei, quando comecei a procurar meus primeiros trabalhos, meus primeiros estágios, tive a oportunidade de trabalhar na época na Landtech. A Landtech era uma empresa que é fornecedora do GEM, que mais no futuro viria a se tornar o que a gente conhece hoje como Ecotec. Então, comecei inicialmente estagiando na Landtech,
foi onde eu comecei a ter o contato, os primeiros contatos com biogás. E também os primeiros contatos com o aterro sanitário. Na época, a Landtech estava aproveitando bastante os projetos de crédito de carbono. Em 2010, 2011, a gente estava no fim da curva dos projetos de crédito de carbono aqui no Brasil. Você tinha vários aterros, colocando captação simples para queimar em flare, com monitoramento para contabilização de crédito de carbono. E foi quando eu comecei a trabalhar mais ou menos nesse mercado. E depois de 2011, 2012, o mercado acabou, morreu, né, de crédito de carbono, mas aí foi quando a gente, na época, tinha outros mercados também para se explorar, e a gente conseguiu também vender os mesmos equipamentos que a gente vendia para biogás para outros mercados, por exemplo, o mercado que a gente não tinha muito conhecimento na época, mas acabou decolando, era no mercado da remediação. Então, equipamentos, a remediação ambiental, que é onde o que eu mais estudei na faculdade, mas acabou que a gente também conseguiu encaixar os nossos equipamentos na remediação. E aí, conforme o mercado foi evoluindo e crescendo e novas plantas foram surgindo, a gente foi conseguindo vender também para essas outras plantas de biogás que foram aparecendo. A Ecote, a empresa, eu estagiei lá em 2010, comecei a trabalhar nos projetos em 2011. Quando eu comecei a trabalhar na Landtech, eu comecei aprendendo primeiro a mexer na instrumentação. Mas depois, 2011, 2012, eu estava mais focado na engenharia. Assim como o Travis, eu aprendi a fazer engenharia no campo. Eu aprendi a fazer engenharia ali, subindo e descendo morro de lixo. Então, a gente é formado, a gente fala engenheiro que não é de escritório, a gente foi engenheiro de campo, onde a gente tinha como o analisador, o instrumento, a principal ferramenta para viabilizar o projeto. Então, a gente entendia que o analisador, ele é um multímetro do biogás, ele é um multímetro do seu processo. Se você não tem um sistema elétrico equilibrado, você não consegue medir que aquele sistema está equilibrado, como é que você vai descobrir? E o analisador é a mesma coisa. Se você não tem um gás equilibrado, se você não consegue saber, medir, verificar se aquele gás está equilibrado, como é que você vai tocar uma planta de biogás? Tá? Então, eu acabei me desenvolvendo muito nessa parte, pegando a base da engenharia e aplicando os produtos. Também participei da área de manutenção dos equipamentos, então conheço todos os equipamentos a fundo. Trabalhei com os equipamentos na época, Landtech, trabalhava com os equipamentos GEM 2000 e 5000. Então, trabalhei muito, fiz muita manutenção em GEM 2000 e 5000. Levei muito GEM para campo, trabalhei com eles regulando poços, instalei sistemas de análise fixos. Na época, a Landtech tinha um sistema que era o sistema AMS, muito antigo. Hoje a gente olha para ele e fala, nossa, ele era muito no sistema simples, antigo, de IoT, mas em 2010, a IoT não existia. Então, os caras foram vanguardistas, criaram um sistema de IoT que coletava dados da planta de biogás e enviava para a nuvem, para um servidor remoto, com 3 duplicatas, e permitia que o cara contabilizasse crédito de carbono sem que o operador tivesse acesso ao banco de dados. Então, era um sistema altamente seguro, que para a época era vanguarda, 2010, 2011, 2012. Sim. Então, a empresa acabou ganhando muito conhecimento também nessa parte de análise e coleta de dados, né? E foi conhecida por muito tempo. E aí a gente teve as oportunidades de trabalhar em projetos que eram os projetos iniciais de biometano, né? Que hoje todo mundo conhece da MDC, dos projetos de São Pedro da Aldeia e Fortaleza. E aí a gente foi desenvolvendo e melhorando nossas técnicas. Aí foi quando se conversou com o Travis, né? Para poder fazer as captações de biogás com baixo nitrogênio e baixo oxigênio. Mas sempre usando como a nossa principal ferramenta o analisador, a instrumentação e os componentes de controle, que seriam as válvulas, os sopradores, todos os instrumentos da planta, né? Para viabilizar isso. Cara, que massa, bicho. Eu também me formei em 2011, só que, bom, a nossa história é relativamente parecida, cara. Apesar que eu não fiz estágio na área de biogás, mas eu fiz estágio no órgão ambiental lá em Foz do Iguaçu,
né, que tinha muita demanda desses produtores rurais e tal, e eu dominava licenciamento ambiental como ninguém, e aí eu fui trabalhar no mercado de biogás por conta do licenciamento ambiental, também em 2011. Cara, que massa, que coincidência, hein, 2 engenheiros ambientais aqui formados em 2011 que estão Engenharia bem então ambiental, trabalhando. engenharia ambiental é uma área assim que o pessoal fala, para começar, engenharia ambiental, o pessoal sempre esquece que é engenharia, né? Porque muito quando você entra em engenharia ambiental, o pessoal acha que não é engenharia, que é qualquer Sim. outra coisa. Mas engenharia ambiental, acho que das áreas de engenharia é uma área mais ampla. Quem faz engenharia ambiental consegue trabalhar com tudo. Tu conhece engenharia ambiental que trabalha com programação, conhece ambiental que trabalha com tudo, porque é uma profissão muito versátil, né? O engenheiro ambiental faz sempre um pouco de tudo, mas sempre com a base da engenharia. E ainda mais no atual cara, 2011 eu não imaginei que o mercado ambiental, vamos puxar para a alçada dos engenheiros ambientais, estaria do jeito que está hoje, né, com essa pegada de crédito de carbono, com essa pegada de descarbonização, com essa pegada de energias renováveis, como você falou, não tinha essa visão, cara. Uhum. Era a promessa do futuro, né, o futuro que nunca chegava, a gente brincava lá na faculdade sobre isso. Mas, cara, tá, putz, você falou umas paradas aqui que tá o analisador é o multímetro de quem trabalha com projetos de biogás. Cara, fala mais disso, porque isso não tem como a gente cobrar rendimento de planta, rendimento de projeto, performance de fornecedor, se a gente não conhece o que está sendo produzido. Ou no caso de vocês, que são especialistas em aterros sanitários, ou começar o projeto. Então, explora um Exatamente. pouco mais esse assunto aí, cara, porque isso é um negócio que ninguém fala nesse mercado. Isso, exatamente. Como, por exemplo, eu vejo muito isso em projetos de biodigestor. Já visitei várias plantas de biodigestor. E projetos de biodigestor, muitas vezes o pessoal fala: eu tenho 10.000 matrizes, 10.000 cabeças de porco para engorda, então o meu biogás é, sei lá, 800 metros cúbicos dia. Mas é mesmo. Você está tendo essa eficiência? E aí você desce para a planta e vai conhecer o biodigestor. Não tem um analisador de gás, não tem um medidor de pressão, não tem um sistema que controla quando a válvula de alívio abre ou fecha. Você não tem nada, muitas vezes, quando tem um flare. E aí a gente fala, cara, mas será que você, com o seu motogerador de 150, 75 kW, está realmente aproveitando todo esse potencial? Será que você realmente está usando tudo isso? Você não mede, você não tem uma visão. Então, às vezes, o cara poderia ter um motor de 75, mas poderia ter dois, poderia ter três, se ele realmente medisse. Ou poderia, ou às vezes ele não está produzindo de acordo com o que ele estava estimado, né, nas modelagens. Mas por que ele não produz? Porque ele não mede. Como ele não mede, ele não sabe se está bom ou se está ruim. E aí ele só fala, mas era para eu jogar lá dentro, era para produzir. Mas você sabe como está o pH? Como está a temperatura do seu processo? Você sabe como está o seu gás? Várias vezes eu já tive ligações, quando a gente está trabalhando com os analisadores, dos montadores, né, de motogeradores, das empresas que vendem os motogeradores, pedindo para alugar ou para comprar analisador. Por quê? Eles tinham exatamente essa dificuldade, porque o cara só tem o bio, tem o gás, só que aí ele bota o motogerador, aí o motogerador dá algum problema, não liga. Aí o cara vai lá na planta, mas o seu gás não está com qualidade. Sim. Então, como é que você vai ter uma planta que você não sabe o combustível que você está botando no seu gás? É. Você pode estar colocando no seu motogerador um biogás batizado ali, com muito CO2, com muito H2S, que vai destruir o seu equipamento. Então, você tem que medir para garantir um bom rendimento e um bom retorno do seu investimento. Então, você tem que saber quanto metano, quanto H2S. Agora, com os sistemas de microinjeção de oxigênio, você tem que saber o quanto de oxigênio você está injetando lá dentro para que você não traga riscos para o seu projeto. Então, a gente sabe que a medição é um dos caminhos que você vai garantir a qualidade do seu projeto, vai garantir a continuidade, uma operação sem interrupções, mas só vai ter isso obtendo dados e sabendo analisar os dados. Aí é onde entra
os consultores, né? Que eu acredito que deve ser uma das dores dos consultores, você chegar no biodigestor e não saber nada sobre aquilo, além do, eu tenho 5.000 cabeças suínos e eu tinha que tirar X. Isso é o mais comum que tem, cara. E eu quero fazer um parêntese, porque o que você tá falando, cara, puta, é muito massa. Medir, né? Antes de falar da instrumentação, o que eu bato muito na tecla aqui e para os meus mentorados, e inclusive estamos com um case desse, de uma diligência que a gente está fazendo, de um cliente que ele contratou um determinado gestor de uma empresa X, e ele me contratou para entender se aquele gestor e aquele maltirador era o que ele precisava, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, Marcos, foi: deixa eu ver a tua análise de potencial de produção de biogás. Não tem. Bom, e no caso era suíno, é suíno também, tá? Fora do país. É um país aqui da América Latina, não posso falar muito detalhes, né? É, e aí eu falei assim, tá, qual que é a vazão da suinocultura? Eu não sei. Assim, peraí. Primeiro lugar, o cara contratou um projeto sem saber a qualidade do dejeto, da biomassa dele, e sem saber o volume de resíduo que ele gera. A chance do projeto estar muito errado, ela é grande, e de fato está errado. A gente fechou essa diligência e encontrou biodigestor subdimensionado e gerador superdimensionado. A falha é de quem? É do cliente que não sabe o que pedir, mas principalmente da cadeia de fornecedores, que não tem a instrução, como vocês têm, como a gente tem aqui no Doutor Biogás, de guiar o projeto do jeito que ele deveria ser. Então, a medição que você falou, quando a gente entra com a instrumentação que vocês têm aí na mão, os analisadores, os medidores de Uhum. vazão, toda essa parada, ela vem para verificar o que está lá atrás no projeto, Exatamente. né, cara? E aí você fez uma analogia legal do biogás batizado, né? Então é a mesma coisa você botar um combustível num carro e ele não andar, porque a gasolina, o etanol é batizado, né? Mas a gente, por exemplo, compra um carro na expectativa de ter uma autonomia por litro de combustível. Qual que é essa autonomia do biodigestor? Ninguém nunca parou para pensar, ninguém se faz essa pergunta na hora de fazer a contratação, cara. Esse é um trabalho que a gente faz na consultoria, né? E aí entra um processo de análise, como vocês fazem depois, de garantir que aquele biodigestor, que aquele gerador está gerando aquilo que foi projetado. Isso, e que também tem outras questões, né? A gente está falando de análise de gás, mas também tem as análises de água. Porque aquele biodigestor, ele tem como o primeiro objetivo, não é o gerar o biogás. O biodigestor, ele, antes de tudo, é uma ET. Ele é uma estação de tratamento de efluente. É uma É uma etapa do tratamento, né? é uma etapa do POA, né? Ele é uma etapa do sistema de tratamento de efluentes. Então, você gera um efluente, você precisa dar um fim naquilo. Então, ao invés de jogar semente na lagoa facultativa para depois descartar, você precisa fazer alguma coisa com aquilo. Então, posso gerar biogás e reduzir aí 80, 70, 80% da minha matéria orgânica, da minha carga orgânica, e depois jogar na lagoa facultativa para depois descartar. Então, se você também não mede o quanto você tem antes e o quanto saiu, que aí também vem a parte de medição e controle, você não vai saber se o que você está produzindo de biogás está de acordo, se o que você está jogando no rio, no córrego no leito, no córrego d'água, no canal de água está correto. E isso até pode vir a ser um problema se alguma fiscalização ambiental pegar, não, você está jogando uma carga muito alta orgânica ali. Sim. Que é uma das questões que aí tem muito aí na região de Foz do Iguaçu, né? Porque a CI Biogás, tá onde tem, foi criada exatamente focada nisso, né? Como uma solução de tratamento de dejetos dos produtores de proteína animal, né? É, Nossa, eles traziam uma vez biogás como uma solução para isso. a E aí, história do biogás lá do CI Biogás é porque a suinocultura no entorno do Lago da Itaipu é muito intensa, na região oeste do Paraná. E aí a Itaipu, olhando por uma questão ambiental, de qualidade da água que entra na turbina para reduzir a manutenção das turbinas, começou um movimento de biogás que originou o CI Biogás. Eu tô aqui com esse negócio de instrumentação, cara. E aí vocês têm instrumentação para aterros sanitários e para biodigestores. Vamos separar essa conversa num primeiro momento para aterro sanitário e depois para biodigestores? O que é instrumentação, cara, em um projeto de biogás e biometano em aterro sanitário? olha, o projeto de biogás, vamos fazer o caminho do gás.
Vamos mentalizar o caminho do gás, né? Tá. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem de onde sai o gás? É o dreno. Então, você conversou com o Travis sobre adaptação, separação do dreno, mas quando você vai fazer o controle disso, o primeiro ponto que você vai medir é a cabeça do poço. É realmente quanto está saindo do maciço do biogás. E para isso você vai precisar de um analisador portátil, porque você não vai conseguir levar um carro, um cromatógrafo para o poço. Então, o primeiro item que você tem é um analisador portátil. Hoje a Ecotec tem dentro do nosso catálogo um analisador Optima 7, que é um ótimo equipamento que mede metano, CO2, oxigênio, H2S, e também mede uma coisa que é muito importante na avaliação de um dreno no aterro sanitário, que é a vazão e a temperatura. Por que a vazão e a temperatura é muito importante? Porque ele vai te dizer a vazão e a temperatura. Primeira coisa, se aquele em dinheiro que está investido lá em linha de captação, em adaptação, em válvula específica para biogás, se ele está te dando retorno. Porque não adianta nada se adaptar a um dreno e se por X motivos o dreno está entupido e tal, você mede só a porcentagem de gás. Ah, tem 58%. Mas se aquele dreno não te dá vazão, se ele não te dá volume, ele não te produz nada. Então aquele ativo, aquelas tubulações, tudo que você colocou ali, não está te produzindo nada. Então é dinheiro parado. Então você pode tirar aquele e jogar em outro dreno. Então a vazão é muito importante. E a temperatura? Um poço que está em pura produção, no pico da sua produção, ele vai ter uma temperatura relativamente alta, ali entre 55 e 60 graus, saindo do maciço da terra. Uhum. Tá? E conforme o tempo de vida do dreno vai decaindo, a sua vazão decai junto, e a qualidade e a temperatura vão cair todas juntas. E a temperatura é sempre a primeira que cai. Então, quando você começa a ter menos atividade bacteriana ali naquele dreno, a sua temperatura do biogás vai cair. Então, você precisa também saber da temperatura. Além de outros controles. O oxigênio é muito importante para saber se você não está forçando demais o dreno. Então, normalmente, num aterro sanitário, o gás sai passivamente. Nós, técnicos em captação de aterro sanitário, nós trazemos um vácuo, que aí o Travis explicou para você, por diferencial de pressão no maciço, o gás migra dos pontos de maior pressão para os pontos de menor pressão. Só que se eu aplicar pela minha válvula de controle de vácuo na cabeça do poço, se eu aplicar muito vácuo àquele dreno, o gás que vai migrar não vai ser só o biogás que está vindo da parte de baixo, mas vai ser também o gás atmosférico que vai subir, vai permear pela superfície do aterro e vai entrar no seu dreno. Então, o oxigênio que aparece numa medição de biogás de aterro sanitário, na verdade, é o oxigênio da atmosfera. Então, você precisa medir esse oxigênio. Porque se tiver entrando oxigênio no seu dreno, é porque você está forçando demais aquele dreno. Tem os valores que são aceitáveis dentro das técnicas de controle, mas se tiver muito oxigênio, é porque você não está puxando gás, você está puxando oxigênio, você está puxando ar. Então, aí vem a questão do consumo energético. Se você está puxando ar, é porque você está puxando muita energia. Energia ali em formato de vácuo, né? Então, eu posso fechar um pouco minha válvula, aplicar menos energia e gastar menos para minha conta de luz. Num volume aí de vários drenos, você vai acabar se economizando um pouquinho ali também na outra ponta, que é a ponta energética. Isso falando dali da cabeça do poço, né? E aí, dentro da cabeça do poço, pensa ali que um aterro sanitário pequeno porte você vai ter entre 35 e 40 drenos. Um aterro sanitário de grande porte, você tem aí 600 drenos. Putz, Marcos, quando eu tenho um problema com entrada de oxigênio, vazamento, como que eu vou ler 600 drenos num aterro sanitário de uma vez? Eu vou precisar de 15 analisadores e 15 pessoas correndo para cima e para baixo, tentando achar onde está. Aí a gente fala, não, tem metodologias. Uma das metodologias que a gente chama são os PAs, né, os pontos de amostragem, que são pontos valvulados que a gente coloca no intermediário das linhas, nas linhas intermediárias. Que pensa assim, o aterro sanitário tem duas metodologias de captação de biogás. Uma que é a espinha de peixe e a outra que chama manifold, tá? Uhum.
Tem gente que fala, não, não é manifold, é central de captação. Não é manifold, gente. Sim, Eu conhecido como até manifold. brinco com o pessoal, falo, tá, central de captação. Mas há outros chamam central de captação manifold. E aí o que acontece? Se eu não, para eu descobrir, pô, eu tenho 600 treinos, mas você pode ter 15 centrais de captação. Se eu medir as 15, eu vou saber de qual das 15 estão vindo. Quando a gente trabalha com sistemas de espinha de peixe, eu vou ter uma linha principal e várias linhas secundárias saindo dessa linha principal para chegar até os drenos. Então, se eu tiver pontos centrais em cada linha, eu sei de qual dessas linhas está vindo o meu problema. E aí eu posso ter outros pontos terciários em outros pontos da linha, para aí você ir reduzindo o tempo de investigação. Então, quando a gente fala do caminho do poço à planta, o segundo ponto que a gente sempre conversa são esses pontos de monitoramento, os PAs, tá? São os pontos de amostragem, que são eles que vão indicar de qual região do aterro no sistema está vindo o problema. Normalmente os problemas vão ser oxigênio e nitrogênio alterados, né? Tá? Uhum. Mas aí a gente vai para mais um parâmetro de medição que o nosso analisador portátil também faz, que é a pressão, tá? Por que eu vou medir pressão num sistema de captação de biogás? Porque a pressão, o que que ela é? É a energia, o vácuo, né? Quando eu falo pressão, mas na verdade é vácuo, né? Então esse vácuo que eu estou medindo com o medidor de pressão, o vacômetro, o manômetro, como o pessoal quiser chamar, o que que ele vai dizer? Se a energia que eu estou aplicando ali na minha bomba de sucção, no soprador, se eu estou aplicando lá menos 150 milibar, se ele chega ao dreno. Então, a gente medir a pressão, tanto nos PAs, que não são os pontos intermediários, quanto na cabeça do poço, é muito importante. Porque se não chega energia no meu ponto de extração, se eu não chego com vácuo, um vácuo razoável ali de menos 20, menos 30 milibar em cada cabeça de poço, o que que isso vai me indicar? Que o gás que está vindo para mim não está vindo porque eu estou extraindo, ele está vindo porque ele está na pressão Tá saindo do empurrando. alteiro. Ele está empurrando. Que traz dois problemas. Um, você está com subdimensionamento, você não está captando todo o gás possível. Porque ele está empurrando. Se ele está empurrando o gás para dentro do tubo, ele também está empurrando o gás para fora do solo. Então ele está saindo pela superfície do aterro. E o segundo problema, que é o maior problema de todos, que um aterro sanitário, toda captação de aterro sanitário, os drenos têm que ser mantidos à pressão negativa. Você tem que ter vácuo aplicado no cabeçote, porque se você não tiver muitos pontos com pressão positiva, você pode causar uma desestabilização geotécnica ao aterro, tá? Tem várias questões, não é só a pressão, tá? A gente fala, pressão tá positiva no dreno, mas vai derrubar meu aterro. Não, não é isso. Para derrubar um aterro, tem que ter várias questões, tá? Não é só a pressão do biogás. A pressão do biogás é uma pequena parcela, mas você tem que ter má gerenciamento de resíduos, má distribuição de resíduos, má drenagem de chorume, às vezes umas chuvas muito fortes na região, que acaba deixando o maciço muito saturado. Então, tem vários fatores que podem causar uma destabilização no aterro. Mas a pressão do biogás é um parâmetro que você tem que analisar. Então, você tem que saber se tem pressão positiva no seu dreno, e se tiver, você tem que tomar ações para mitigar, para que até a pressão de captação não seja positiva. Ela tem que ser negativa. Por causa de poder migrar para o seu dreno, para você poder trazer ele para a sua tubulação. E o segundo fator é para você também não ter problemas de geotecnia, tá? É muito difícil um aterro cair, mas a gente já tem vários casos aqui no Brasil de aterros que caíram e a variação de pressão é um dos fatores que a gente sempre precisa ter, tá? Então, comentando da pressão, no qual a gente começou agora falando da pressão positiva e negativa na cabeça do poço, mas a pressão também é um indicativo de perda de carga, de pressão. Por exemplo, se eu tiver um bloqueio numa linha porque tem muita sujeira ou porque tem líquido condensado acumulando nessa linha de captação de biogás,
Como eu vou perceber isso? Digamos que eu estou entre o ponto intermediário 1 e 2, e eu vejo uma perda de carga, uma perda de pressão, uma perda de energia aplicada. Se eu estou ali em menos 30 no ponto A e eu estou a menos 5 no ponto B, eu não tive nenhum ponto, como é que eu posso dizer? Se eu não entrei com nenhuma grande quantidade de gás na linha, é porque tem algum bloqueio ali. Então, a medição de pressão nas linhas de captação de biogás, elas também vão indicar que você tem um bloqueio, que você precisa descobrir esse bloqueio e sanar esse bloqueio. Então, a medição, por isso que o equipamento de portátil de biogás ele é o multímetro do seu sistema. E ele não só um multímetro, como tem que ser um multiparâmetro. Imagina se você só tem um equipamento que mede a qualidade de metano, CO2 e oxigênio. Aí você tem que ter um outro que vai medir o H2S. Aí você tem outro que vai ter que medir a vazão. Você vai ter que o outro vai ter que medir a temperatura. E o outro para medir a pressão. Então, quando você tem tudo isso num equipamento só, num dispositivo só, facilita muito a sua gestão, tá? E um dispositivo, que é, no caso, a gente usa, né, na Ecotec, o Optima 7, que é de um fabricante alemão, da MRU, que também tem várias outras features, por exemplo, salvar a leitura dentro do próprio equipamento. Pô, quando você está gerenciando 35 drenos, é viável fazer isso numa prancheta? Anotar todos os dados do dreno na prancheta e depois passar para o Excel quando chegar no escritório? Tem um É, risco. tem um risco, mas faz isso com 400 drenos. Faz isso com 600 drenos. É uma mão de obra absurda. Então, um equipamento que tem a capacidade de armazenar as leituras, registrar as leituras na sua memória, é muito importante. Porque isso é menos coisa para você ter que levar em campo, é só o analisador. Quando você faz a leitura, você já registra ali, e quando chega no escritório, você baixa um arquivo, e aquele arquivo você já faz uma macrozinha ali, edita do jeito que você quer, e seu relatório está lá. Você avalia, faz a sua avaliação das informações como você quer. Que massa, cara. Que massa. Eu não sabia dessa função dele. Né? Ele tem diversas funções. É um equipamento muito completo. É um equipamento foi feito exatamente para biogás. Ele é um equipamento que foi feito para substituir vários outros equipamentos, todos em um pacote só. Massa, massa. Paramos no ponto de monitoramento. Dali para frente, o que que nós vamos ter de instrumentação? Dali para frente, aí a gente traz do ponto de monitoramento, o gás entra na planta, né? Então, na planta, você vai trabalhar com, primeira coisa, o vacômetro. O vácuo numa planta de biogás, ele é energia. Então, você tem um vacômetro, um manômetro digital, que vai estar conectado com o seu CLP. Que o que, que ele faz, esse vacômetro? Ele controla a sua bomba de sucção. Ou indica que aquele vácuo, que o controle é muito de planta a planta, tá? Mas ele pelo menos indica que aquele vácuo que você está succionando é o vácuo que você quer que seja aplicado. Então você tem que ter esse medidor de pressão, de depressão, de vácuo. Você tem que ter diversos medidores de pressão diferencial. Mas para que diversos medidores de pressão diferencial? Porque num sistema você vai ter vários componentes. Então, quando você entra na planta, você vai ter um primeiro componente, o demister. O que o demister é? Ele é um filtro para você tirar o mist, né? Que é a névoa, que é a água, o condensado que está em formato de gotículas que vem no gás. Uhum. O demister é um mesh, uma tela metálica que fica dentro desse tanque, que quando o gás passa lá, ele encosta e condensa essa névoa e deixa passar só o gás úmido ainda, mas sem as gotículas. Com o tempo, esse demister, ele começa a saturar, ele começa a bloquear. E como você descobre que esse demister está bloqueado? Porque é um tanque fechado, Sim. de aço inox, de PAD, do que seja. Como você descobre? Medindo pressão diferencial. O que tem antes, o que tem depois. Se tiver uma diferença grande, você sabe que aquele componente está entupido. E aí você tem, normalmente o gás vai para o soprador. Isso depende de projeto a projeto, tá? Sim. Usamos um projeto mais padrão Ecotec. Uhum. Normalmente depois esse gás vai para o soprador. Na saída do soprador,
Ah, eu esqueci também. Um componente importante na entrada, temperatura, tá? Você tem que saber qual a temperatura que o gás está chegando na sua planta. Então, se ele está muito quente ou muito frio. Por quê? Na saída do soprador, o que acontece? O que o soprador faz? Ele vai pegar um gás que a gente está criando vácuo, a menos 100, menos 150, e vai pressurizar ele a 200, 300 milibar. O que acontece quando você pressuriza um gás? Ele ganha temperatura. Então, dois componentes tem que ter na saída: medidor de temperatura, medidor de pressão. Medidor de pressão para saber se a pressão que você está tendo na saída do soprador é aquela que você precisa para o seu processo. Medição de temperatura para saber e para entender o ganho de temperatura que você está tendo ali. Tá? Saiu do soprador. Aí vai. O que vamos usar? Biometano ou energia? O que a gente pode considerar? Vamos considerar ali uma energia, tá? Posso fazer um parênteses importante Pode. aqui? O que o Marcos está falando para nós, pessoal, né, para quem está ouvindo, e está vindo muita informação rica aqui, eu estou aprendendo bastante com você, Marcos, é o seguinte: para calibrar todos esses equipamentos, a gente precisa ter um gás que a gente chama de gás normalizado, né? E o gás normalizado demanda que você conheça a temperatura, pressão, vazão, porque senão o Marcos não vai conseguir fazer o projeto e dar ordem para os equipamentos fazerem a sucção do biogás, Uhum. empurrar esse biogás da forma que deveria ser, né, porque se varia a temperatura, se varia a pressão, o volume que tem ali não é o mesmo. Exatamente. Continuar, Marcos. Finalmente, depois da saída do soprador, você vai ter o quê? Um analisador. Aí você vai ter um analisador fixo, que vai estar o tempo todo, 24 horas, medindo o gás. Por quê? A variação da qualidade do gás nesse analisador, ele vai te indicar que você tem um problema lá em campo. Sim. E aí é a hora do técnico pegar o portátil e sair investigando nos PAs e nos cabeças de poço. Aham. Mas quem vai indicar o problema é o analisador fixo. E como eu sei que o analisador fixo está funcionando? Você tem que ter um gás padrão. O que é o gás padrão? É um gás que foi feito por uma empresa de gás, tem várias no Brasil, que garante que aquele gás, aquilo que eu injetei no analisador é 60%, 40%, 58%, 55% de metano, para garantir que aquele analisador está funcionando. Porque se, por algum motivo, eu estou medindo lá e o meu analisador fixo para de funcionar, dá uma leitura louca, aí eu subo o pessoal em campo e o problema não está em campo. O problema está no meu analisador. O gás padrão serve para verificar que o analisador está certo. E o gás padrão, ele também além de ser um verificador, mas ele também é um garante, porque todo o analisador fixo, ele pode ser usado, os dados dele, para os cálculos, pode e deve ser usado para os cálculos de crédito de carbono. Uhum. Então, quando você tem crédito de carbono, você tem que ter um analisador fixo. Você tem que ter um medidor de pressão. Você tem que ter medidores de temperatura. Por que eu tenho que ter medidor de pressão e temperatura? E também medidor de vazão, porque você precisa saber o total de quanto você está capturando no gás. Então, normalmente, depois do analisador, a gente bota o medidor de vazão, tá? Ah, mas por que eu preciso também saber o medidor de pressão e temperatura? Porque muitos medidores de vazão não são normalizados. Então, para você saber que aquela temperatura e aquela pressão estão no padrão das condições normais de temperatura e pressão, né, CNPT, você precisa normalizar. Então, você precisa medir a pressão na sua tubulação, você precisa medir a temperatura para poder normalizar, tá? E, e aí começa a várias discussões de qual tipo de medidor comprar, qual tipo de dado olhar, e isso vai dependendo muito da operação do operador da planta. E do objetivo do projeto também, né? Exatamente. Caraca. Então, Assim, são os detalhes do projeto que ninguém olha. Assim, exatamente. ninguém olha assim não, que quando a pessoa está chegando agora no universo, ela não se dá certa vez um amigo vou recomeçar a frase. Certa vez um amigo comentou o seguinte: "Uma planta de biogás é composta de dezenas de equipamentos", né, porque
eu que sou do setor mais orientado para biodigestor, o pessoal olha para o biodigestor e para o gerador e acha que é aquilo ali, cara. É a mesma ótica para vocês do aterro sanitário, ele olha para o aterro sanitário e fala assim: "Ah, vou botar os tubos lá, deixa esse gás vir para cá e vou fincar no gerador". Não é bem assim. No começo era mais para esse ponto, hoje em dia o mercado no aterro sanitário ele é muito mais, como posso dizer, muito mais evoluído do que o mercado que eu vejo. O biodigestor está crescendo muito, ele está entendendo a necessidade da instrumentação. Mas hoje o mercado de biogás, ele entende muito mais. Mas por que o mercado de biogás de aterro sanitário entende mais? Porque o mercado de biogás de aterro sanitário começou com crédito de carbono. Sim. E uma das premissas básicas do crédito de carbono é o quê? Você tem que monitorar. Você tem que ter um analisador. Você tem que ter um medidor de pressão. É obrigado a ter um sensor de temperatura. Então, todos os projetos de biogás, desde 2006, 2007, já eram obrigados a ter. Porque se não fosse obrigado a ter, tenho certeza que seria só o tubo no maciço, um analisador portátil, se muito, e o flare queimando. É. Então, a obrigatoriedade dos créditos de carbono trouxe isso, o que não era uma realidade para os projetos de crédito de carbono em biodigestor. Porque como os projetos de biodigestor eram pequenos, né, eram plantas pequenas, o NFCC, na época, eles não obrigavam os caras a ter um analisador, porque o analisador é um equipamento caro. Então, não obrigavam ele a ter um medidor de vazão. Então, o cara tem Naquela que ter época era empírico, hoje não. um. Hoje não. Hoje precisa ter. Naquela época, tô falando daquela época. Isso. Então, o que se criou? Então, por biodigestor não precisa medir. Uhum. Só que hoje está mudando. Por que está mudando? Porque o biodigestor agora não é só para crédito de carbono. Ele não é só para reduzir o custo de energia. Agora o biodigestor também está virando fonte de biogás para biometano. E O biogás biometano profissionalizou, né, cara? O biogás e o biometano passaram a ser entendidos como negócios dentro de qualquer outro negócio, seja aterro sanitário, seja propriedade rural, seja indústria. Eu acho que esse é o ponto. Cara, desses equipamentos todos que você trouxe, né, do medidor de vazão, do dreno, do ponto, vacômetro, demister, soprador, analisador fixo, o que vocês têm aí dentro da Ecotec? Hoje a Ecotec, todos esses equipamentos que a gente está conversando aqui, a gente consegue ofertar. Então a gente tem desde o analisador portátil, que é o nosso Optima 7, o analisador fixo, o SWG100. Nós trabalhamos com medidores de vazão de uma empresa chamada Sage. Então são medidores massotermais que já te dão uma vazão normalizada, que é base seca. Tá? Precisa ter um desumidificador antes. Não, quando eu falo base seca, é uma das questões também na medição de vazão. Porque o biogás, ele sai do aterro quando a gente considera 100% de umidade. Uhum. Ou ele é um gás úmido, tem vapores de água nele, porque ele sai quente do processo. O processo de geração de biogás é úmido, ele arrasta a água junto com ele. Então, quando a gente faz qualquer cálculo com biogás, você vai considerar ou 95% ou 100% saturado o gás. Então, todo aquele volume de gás, ele tem ali entre 6 a 8% de água do volume. Só que quando o medidor de biogás ele mede, todos os medidores ele nunca mede água, ele mede metano, CO2, oxigênio e H2S. Quando você soma, dá 100. Mas e esses 8% de água? Ah, mas a minha medição da qualidade do gás é base seca. Então ele exclui a água da medição volumétrica. Tá. E os medidores de vazão, eles também deveriam fazer isso. Porque a água vai ser rejeitada. Rejeitada quando? No processo. A água vai ser rejeitada no processo de secagem, que é o processo que vem após o soprador. Normalmente você bota o soprador e aí você vai botar a secagem do gás. Uhum. Tá? Então você vai botar ali um sisteminha de trocador de calor, alguma mídia, alguma coisa ali que vai secar o seu gás. Então o gás que você vai realmente usar no autogerador, ele já é um gás com água reduzida ou sem água. Uhum. Tá? A gente determina um ponto de orvalho lá, né? Isso, determina um ponto de orvalho, normalmente é entre 5 e 10 graus, e aí você consegue usar esse gás com menos água, com menos saturação de água.
Isso. Então, isso é importante a gente sempre comentar, porque às vezes tem sempre essa divergência. Ah, mas o meu medidor é base seca ou base úmida? Meu analisador é base seca ou base úmida? Porque ele tá excluindo a água do cálculo volumétrico? Ele não está excluindo a água do cálculo volumétrico? Porque se for pensar, eu vou usar um exemplo. Um analisador que mede em base úmida, num biogás, que em base seca é 58, ele vai medir 55. Ele vai medir 3% a menos. O medidor que mede em base úmida e o medidor que mede em base seca vai medir 58. E o que vai acontecer? Se você não souber qual a base do seu analisador e você está trabalhando com crédito de carbono, você deixa de receber 3% dessa receita. É coisa. Pensa um É projeto de coisa. 10 anos aí, é coisa. É coisa. Bastante, ainda mais projetos de aterro sanitário que a vazão é gigantesca. Exatamente. Então você tem que saber qual é a base do seu analisador. A mesma coisa para vazão, porque às vezes você está medindo a vazão em base úmida, você pode estar considerando aqueles 6 a 8% de volume de água. E aí você vai aplicar isso no autogerador, mas não está dando vazão de gás para produzir, tipo, aí a eficiência do motor não bate. Toma, por que não está batendo? Porque você está medindo a vazão em base úmida. Tem 6 a 8% que você já removeu. Então você tem que considerar sempre a base seca. Porque você não quer, a água não vai fazer nada para você. Não, pelo contrário, vai atrapalhar muitos dos processos, né? Vai fazer perder de poder calorífico e tal. Então, sempre quando a gente fala de medição, a gente fala normalização, a verificação, que é com padrões, né? No caso dos medidores de gás padrão, e qual a base que tá, se é base seca ou base úmida. Uhum, uhum. Cara, você já respondeu uma pergunta que eu tinha aqui. No começo da tua fala, eu botei aqui, putz, eu preciso perguntar pro Marcos quando que ele sugere o analisador fixo e o portátil. Quando a gente fala de instalar equipamentos portáteis estáticos, se eu colocar um equipamento portátil estático, ele vai medir? Vai. Mas a gente tem que lembrar, ele não foi feito para isso. Aqui às vezes a gente fala muito na parte dos analisadores, um analisador portátil, mas ele é metade ou um terço do preço do fixo. Por que eu tenho que pagar 3 vezes a mais pelo fixo? Porque o fixo ele foi preparado para ficar o tempo todo recebendo gás H2S. Ele tem sistemas de segurança contra a água, contra a condensação, ele tem maiores correções contra a temperatura e normalmente eles são mais precisos também, tá? Enquanto o portátil, ele não tem, porque ele foi feito para parte do sistema de segurança do portátil, ele é o operador treinado. Então, se o operador percebe que está entrando água no analisador, ele desconecta. Uhum. Se o operador percebe que está dando algum problema de excesso de vácuo, alguma coisa, ele desconecta. O equipamento portátil ele foi feito de modo que você vai medir ele 2 minutos e depois ele é obrigado a purgar. Por quê? Para conservar os sensores. O fixo, você tem sensores mais robustos que podem ficar 2, 3 horas continuamente, mas você vai perceber que todo analisador fixo, ele tem sempre uma autopurga. E Independente o se eu grau de fornecer. calibragem também, né? Para manter o Também tem padrão. a questão da calibragem. Então, Eu acho que assim, quando a gente fala de usar analisador portátil no lugar do fixo, a gente sempre avisa, olha, tem seus riscos. Porque eu já vi muito acontecer muito. O cara botou o analisador lá, não, vou deixar aqui fazendo. Alguns analisadores têm data logging, né? Que ele vai registrando as leituras de 5 minutos. Deixou lá, quando voltou do almoço, o negócio estava cheio d'água. Por quê? Ele não tem sistema de segurança para isso. Ele não foi feito para usar, deixar sem ninguém vendo ele. Então, tem essas questões. Sabe? é assim, e não faz nem sentido no final da história, né, Marcos? Porque se você quer fazer análise em linha, você quer um monitoramento mais rígido, né, cara? E não de 5 em 5 minutos. Exatamente, você quer uma coisa contínua. Se você Continua. quer estar sabendo, você quer saber exatamente o que você está recebendo. Por quê? Um processo, hoje, quando a gente fala de energia, o que a análise na entrada do jamão do modo gerador vai dizer? O quanto eu vou variar meu coeficiente lambda para regulagem no motor e ele manter uma boa eficiência. Uhum. Então, se eu estou recebendo ali 55% de metano e do nada cai para 51, 50, 49, o que vai acontecer? Minha regulagem do motor, que estava para 55, vai desbalancear.
Então eu consigo, através de automação, ou até mesmo de um técnico bem treinado, rebalancear o motor com a nova qualidade de gás. E não perder, não desligar a planta ou não perder o motor. Se eu não meço a qualidade do gás, a única coisa que eu vou saber é que meu motor começou a dar problema. Por quê? Não sei. Então você precisa medir para poder balancear o motor. E hoje a gente tem a questão, estou falando muito em atercentais, mas também vai ter no biodigestor, porque o biodigestor também tem uma variação de qualidade de gás. Tem, cara, não é tanta Não é brusca igual tanto, mas tem tem. no aterro sanitário, mas eu acho que o ponto que mais pega no biodigestor é o H2S. Né, isso Isso. daí se é geração de energia elétrica, a gente pode entrar com desflorização biológica, que é a injeção de ar de forma controlada. Mas sem você fazer essa análise, você não pode fazer esse ajuste de qualquer forma. Não dá, não é possível. Não é Porque assim, possível. você tem dois grandes riscos em fazer a biodesulfurização com oxigênio, né? Com ar ou oxigênio puro. Primeiro risco, que é o maior de todos, você criar uma atmosfera explosiva. Você está injetando oxigênio dentro do seu biodigestor com altas concentrações de metano. Em algum ponto você vai entrar num nível, naquela curva de explosividade. Quando você entra nessa curva de explosividade, qualquer faísca vai fazer seu biodigestor ir para os ares. Você tem que controlar esse oxigênio. E como é que o melhor jeito de você fazer esse controle? Contínuo. Por quê? Vai que por algum motivo eu estou lá injetando, mas meu biodigestor é bem constante. Eu estou lá, eu boto ali 300 quilos de carga por hora e vai produzindo meu gás a constante, tal, tal, tal. Digamos, e aí eu boto minha bombinha lá numa vazão X que tá chuchu. E por algum motivo, por 2 dias, estourou a linha de efluente que está indo para o seu biodigestor. O que vai acontecer com sua produção de biogás? Vai despencar. Mas a vazão de mil oxigênio, se ninguém for lá reajustar lá, ela vai continuar. E ela vai continuar e ela vai começar a aumentar o oxigênio dentro desse bio. Vai trazer o quê? Ele vai entrar dentro dessa curva de explosividade. Se você não tiver uma pessoa com uma noção que aquilo pode acontecer, que aí, pô, estourou a linha do efluente que está vindo da granja. O cara não vai pensar na aeração que está rodando lá. O cara vai pensar no problema que está trazendo para ele, vai querer consertar a linha. E se ele não prestar atenção na questão do oxigênio entrando e subindo dentro do bio, ele pode criar uma atmosfera explosiva sem querer. Então, Sim. por isso você tem que ter o monitor contínuo, né? Uhum. E esse é um risco, assim, cara, que ele de fato existe, mas eu acho que o mais comum dele é você fazer a acidificação do biodigestor. É porque você deixa de ter um ambiente anaeróbio, você passa a ter um ambiente aeróbio, né, a hora que você muda isso daí. Então esse é um outro risco, um grande problema aí. Seria o Mas outro segundo risco que eu ia comentar, que é exatamente você reduzir a sua produtividade. Por legal. lá, Ó, deixar o sistema aeróbico. então estamos falando de biodigestor aqui, cara. Antes de falar do biodigestor, então, cara, a gente passa dreno, onde a gente pega o analisador portátil, mede vazão, temperatura, a gente tem válvula de controle de vácuo. Aí a gente vai para o ponto de monitoramento, que basicamente o nosso objetivo ali é entender a qualidade do biogás, mas como está a operação dessa linha, certo? Através da Uhum. pressão, monitoramento de pressão. E aí, quando chega na planta de biogás, entramos com vacômetro, medidores de pressão, mais uma vez, temperatura, eh, e o analisador fixo. Aí você falou de soprador, você falou do dimmer, você falou de uma série de outros equipamentos. Se for entrar no detalhezinho aqui, a gente vai falar do projeto como um todo, vai faltar tempo, né. Mas a gente vê que é uma série de ações que, em cadeia, garantem, quando você orquestra esse processo, garante que o biogás lá no aterro sanitário, ao chegar na refinaria, a chegar no gerador, ele vai atender a especificação daquela máquina para garantir a operação dela e trazer o resultado, trazer a garantia de venda, de geração de crédito de carbono, certo? Isso. Boa. Para biodigestores, qual que é a experiência de vocês? O que vocês já montaram? O que vocês propõem de instrumentação?
Olha, no que tange a parte de biodigestores, a Ecotec sempre no mercado, todo mundo conhece a Ecotec no mercado, sabe que a gente é uma empresa de aterros, né? A gente Uhum. comercializa bastante analisadores para o pessoal de biodigestor, então, principalmente analisadores portáteis Sei. e alguns analisadores fixos também. O que eu vejo as principais importâncias da medição contínua, né, ou supervisionada num biodigestor, uma medição autônoma. Primeiro, a pressão do domo do biodigestor. Por quê? Você precisa saber se aquele domo não está super pressurizado, que possa ter um risco de rompimento. Então, você vai ter que trabalhar num domo de biodigestor, normalmente vai aguentar ali 15, 30, no máximo, milibar. Uhum. Você precisa ter um medidor de pressão para te indicar que você não está sobrecarregando aquela lona, aquele domo. Você precisa ter isso. A segunda coisa, um sensor, uma chave, que vai te indicar quando a sua válvula de alívio está aberta, para indicar se você está perdendo ou não biogás. E só a sua válvula de alívio está aberta, você está perdendo biogás. Você tem que ter medidor de vazão para saber o quanto você está realmente aproveitando daquele biogás. Você tem que, o que eu virei para ter num projeto de biodigestor, medidor fixo, tá? Por quê? Medidor fixo junto com o sistema de biosulfurização, você pode colocar uma automação e você controlar esse sistema para que ele seja seguro. Também, o medidor fixo consegue transmitir o sinal para o motogerador para que ele possa fazer esse ajuste, zonas lógicas de controle de gerador, para que ele possa fazer ajuste da borboleta de admissão, para que ele regule melhor a combustão e a geração de energia. Você precisa medir H2S, que é um dos fatores que você fala no biodigestor. Biodigestor, você precisa saber o quanto de H2S tem. Ah, mas eu não uso biodesulfurização, para mim o oxigênio não importa, mas o H2S vai importar. Porque às vezes eu não estou usando a biodesulfurização dentro do maciço, mas eu estou usando malha de aço, filtro de carvão ativado, algum outro filtro ou sistema, lavagem com água. Tem vários sistemas de remoção de H2S, não só a Uhum. biodesulfurização, a gente tem que lembrar. E aí você vai ter que saber como dimensionar, se aquele sistema está funcionando direito, aquele sistema externo, né? Então, se você que está entrando, que está saindo, então você também precisa do analisador fixo para te dizer isso. A vazão do gás e, se possível, a vazão do gás perdido na válvula de escape. Mas esse aí sabe que é mais difícil, né? Porque a válvula de escape é só para emergências. Deveria ser. É, mas a gente já foi muito biodigestor com a válvula de escape ali, funcionando como se fosse uma beleza. Esse é um ponto muito delicado, cara, das válvulas de alívio, né, e dos flare também, né. Ninguém monitora vazão e flare. É muito raro isso, né, então ter esse monitor essa medição, o que que rola? O que que eu percebo principalmente nos projetos de biogás, Marcos? Eh, ninguém eu não sei se é um pouco falta de informação ou não interesse em mapear essas informações ao ponto de entender a performance, né? É, como você falou assim, cara, eu cheguei num projeto e a válvula de alívio às 3 horas da tarde, meio-dia, tá bufando gás. Uhum. É, não é porque o biodigestor está produzindo mais gás, É muitas das porque vezes. É porque está quente, e aí, como você falou, de temperatura e pressão, e aí uma parte dos biodigestores no Brasil são cúpula simples, o que que acontece? O gás expande. Né, num horário que, de repente, não está consumindo tanto ou não vai consumir aquele volume de biogás, e aí você tem essa perda fugitiva, né, essa emissão fugitiva pela válvula de alívio. exatamente. Se você não monitora, e aí eu te garanto que essa perda muitas vezes é bem maior do que os 3% que você comentou ali no mercado de aterro sanitário, porque a gente não monitora. São pouquíssimos projetos de biogás, de biodigestor, que faz um monitoramento, né. E aí eu vejo como vantagem aqui, tudo isso que você trouxe, né, medidor de pressão de cúpula, cara, é com exceção dos biodigestores, CSTR, os outros não existe essa parada, sabe. Eh,
Sensor, e aí tem um outro lance, né? A gente pode também trabalhar com um medidor de nível do biodigestor, né? Dependendo da característica de alimentação do Isso. biodigestor, né? É, sensor de indicação da válvula de alívio, então se ela está aberta, se ela não está aberta. Pô, isso aqui já seria. Só de você saber quantas vezes ela abre, você já vai ter uma ideia do que você está perdendo, né? Você sai do empírico, né? Tem muita gente que Exatamente. fala Você assim, ah, passa. meu flare está queimando. O flare, hoje em dia também não são muitos biodigestores que têm flare, né? Mas os que têm o flare, você comentou, o cara nem sabe o quanto está queimando aquele flare. O que está queimando no flare é gás destruído. Hoje eu vou ser sincero, eu não tenho conhecimento de como está a metodologia de contabilização de gás de carbono para biodigestores. Mas no aterro sanitário, se você não está medindo aquela vazão, você não pode pedir aquele gás Não. nos seus créditos de carbono. Então, se você não está medindo, não tem medidor no seu, indo para o seu flare, você não poderia nem pedir. E ter um medidor, você fala, pô, mas o medidor de biogás é caro. Talvez a perda do dinheiro que você não está contabilizando seja mais cara ainda. Ou por você não estar sabendo quantas vezes a válvula de alívio abre durante o dia, você está deixando sair muito gás para a atmosfera. E aí você talvez pudesse colocar um gasômetro externo para acumular aquele gás e usar depois, vender na rede em hora de pico. Tem várias soluções ali de engenharia que você poderia saber tendo o conhecimento de que do que realmente está sendo produzido e passado no seu sistema. Uhum. E aí você tem diversos tipos de controle. Hoje você pode ter sensores de pH, sensores de, como é que é? Que consegue estimar a DQO e a DPO e a DBO do efluente, sensor de vazão para o efluente. Esse é um Uhum. sensor que nunca vi. O produtor tem um sensor de vazão para saber o quanto está entrando no biodigestor de efluente. Sim, sim. Também Existem nunca vi, algumas cara. soluções relativamente baratas, mas também não tem registro. Ah, mas eu não estou produzindo a quantidade X que você está. Mas quanto está entrando no seu biodigestor? Está entrando a quantidade Y que você falou para mim que está entrando? Não tem esse registro para saber se o biodigestor está sendo eficiente. É, é. Eu vejo o seguinte, cara, esse ponto de medição que é o que você falou. O setor de aterro sanitário, ele teve que passar por essa instrumentação por conta dos créditos de carbono. Eu, particularmente, tenho uma visão do setor de biodigestores, seja industrial, seja produtor rural. A gente vai começar a viver agora, e aí talvez seja a grande oportunidade para vocês, performance de biodigestores. Então, todo mundo quer produzir mais biogás. Mas como é que você produz mais se você não sabe o que você está produzindo? Então, cara, você vai ver, você vai ver instrumentação de plantas de biogás, sem sombra de dúvida, ou principalmente motivado pelo mercado de Segovs, atributos ambientais, né? A gente está gravando no dia que teve a live da Petrobras falando do edital, então vai ter Uhum. muito projeto que vai produzir biometano para autoconsumo, quiçá para gerar energia elétrica, que é um grande desperdício, mas vendendo esse atributo ambiental, né, para as concessionárias. E para isso vai precisar instrumentação, né? Porque você vai precisar garantir performance, e isso vai desenvolver uma reação em cadeia, Marcos, na minha percepção, que vai impactar lá o fornecedor. O projetista que desenvolve os biodigestores, Lagoa Coberta, CSTR, enfim, qual que seja o biodigestor. Que a partir do momento que aquela proposta dele tiver a obrigatoriedade de botar performance, ele vai ter que monitorar. Exatamente. Então, eu acho que esse profissionalismo dos projetos de biodigestores é algo inevitável, né? Ainda mais do jeito que a gente está caminhando aí para esse mercado. Cara, o que você tem vendido para o mercado de biodigestores? Que seria um kit assim? Cara, isso aqui precisa, nós temos isso aqui de prateleira, Ricardo. Você falou dos medidores de baixa pressão para as cúpulas. Eu lembro de uns 4, 5 anos atrás.
tá no projeto de F Biogás Brasil e um dos desafios tecnológicos que o pessoal tinha colocado lá era medidores de biogás de baixa pressão, né? Então, para essa carga de milibar e tal, justamente para entender o que está acontecendo, quanto tem de gás dentro da cúpula e dar uma previsibilidade de, ó, pode tocar o gerador aí tantas horas porque a gente tem gás para isso, né? Então, com base na demanda, experiência que vocês têm aí na Ecotec, o que vocês recomendam para um projeto de biodigestor? O que a gente recomenda é exatamente, pelo menos alguns sensores de pressão, para você entender o que está acontecendo na cúpula, para você entender os pontos de pressão, às vezes depois, antes da bomba de sucção, depois da bomba de sucção. Daria para testar alguns tipos de controle de pressão de cúpula. Eu, como uma pessoa de aterro sanitário, eu nunca colocaria o flare saindo direto de uma válvula de alívio e queimando no flare. Eu tentaria controlar sempre a pressão da cúpula para se manter ali em nível seguro, 5 milibar, e o gás, captando esse gás por um compressor e queimando no flare e contabilizando quanto foi queimado no flare. Isso. Então, ter um sensor de pressão que pudesse controlar a pressão dessa cúpula e essa captação seria maravilhoso, porque aí você transfere todo o gás sairia pela válvula de alívio por um sistema controlado, com controle e com a queima. Analisadores de biogás. Hoje a gente fala do analisador fixo e fala do analisador portátil. Mas tem uma classe de analisadores que é o analisador intermediário, que é um fixo de baixo custo. Hoje a gente tem um analisador no nosso catálogo que chama SWG100 Compact. O que o Compact é diferente do fixo? Ele é uma parte da instrumentação mais simples, com um pouco menos de precisão, pouca coisa, mas que ele não monitora continuamente. Então, ele vai fazer um monitoramento por hora. Então, ele vai usar mais ou menos a sensorização de um portátil, mas preparado e com alguma automação para se precaver dos riscos de líquidos, de problemas que normalmente dão quando você usa o portátil no lugar do fixo. Então, ele é basicamente um portátil preparado para ser fixo. Tá bom. E ele normalmente tem um custo aí de 30, 40 a menos do que o fixo. Só que ele não é contínuo. Então, você vai conseguir fazer uma medição por hora. Para um biodigestor, é ok, porque o biodigestor não varia tanto assim. Uhum. Uhum. Entendeu? Talvez esse é um instrumento que eu acho que todo biodigestor poderia ter. Tá. E você Ele não mede vazão também, não? tem medidores de vazão, existem, a gente fornece um medidor de vazão massa termal, mas também tem algumas soluções que a gente consegue fazer também com hoje na nossa válvula de aterro sanitário, que chama cabeçote, né, a EcoFlow, a gente insere dentro do cabeçote um tubo de pitot para medir a vazão saindo do dreno do aterro. Hoje a gente consegue adaptar o mesmo tipo de dispositivo para medir a vazão vindo de um biodigestor, o que acaba ficando bem mais barato, tá? Do que você comprar um medidor de vazão de prateleira, tá? Então a gente adapta o nosso dispositivo que a gente já usa em aterros sanitários para um biodigestor. Então acaba ficando bem mais barato do que um produto de prateleira, com medidor de pressão diferencial, tá? E aí faz os cálculos dentro de um CLT e aí a gente consegue fazer essa contabilização de vazão, caso não queira colocar um mastro termal ou outro tipo de medidor. Mas a medição de vazão, eu acho uma coisa super importante. Transduçores de temperatura. Se você tem um motor, às vezes tem um equipamento que possa aferir a combustão do seu motor para saber se ele está bem regulado, ou ter alguém que tenha esse equipamento, porque o motor você não regula sempre, né? Mas se você tiver alguém que tem um equipamento de combustão para medir a saída, a exaustão do seu motor, num biodigestor, um projeto menor, para poder regular o seu motor, para não dispersar muito gás, ou ser mais constante na geração de energia, isso também é bem importante ter. Esse medidor de vocês, cara, você falou, né, esse analisador portátil. Você comentou lá no começo e me trouxe uma dúvida, né, de medir vazão. Ele faz uma estimativa de vazão. Isso. Mas no aterro sanitário, a gente tem uma condição de vácuo. No biodigestor, se a gente for medir numa linha, a gente tem uma condição de pressão.
ele também faria uma medição de vazão? Ele também faria uma estimativa de vazão? O analisador portátil ele consegue fazer, porque a vazão ela não é feita sob a pressão manométrica, ela é feita sob a pressão diferencial causada por um dispositivo. E você tem vários tipos de dispositivo de medição de vazão por pressão diferencial. Uhum. Entre eles, a gente tem o tubo de Pitot, a placa de orifício e o tubo de Darcy. São 3 tipos diferentes de dispositivos de medição de vazão por diferencial de pressão, e os 3 funcionam super bem. Então, você pode inserir na sua linha uma placa de orifício e botar um medidor de pressão diferencial e fazer os cálculos. Você pode inserir um tubo de Pitot e fazer essa mesma medição por pressão diferencial, usando tanto analisador portátil ou outro dispositivo, e fazer o cálculo da vazão. E aí você depois vai ter que fazer algum tipo de certificação nesse dispositivo, se for usar para crédito de carbono. Legal, legal, legal. Essa uma questão do crédito de carbono, eu acho que é algo que também deve pegar nos projetos de biodigestores de pequeno, médio porte aí nos próximos anos. Cara, para finalizar, você comentou brevemente lá no começo do podcast sobre aluguel de analisador. Como é que funciona essa parada aí? Quanto é que custa? Fala um pouco mais para nós. Isso, a Ecotec tem aqui na nossa, que a gente chama de frota, né? A gente tem 30 analisadores de biogás, alguns outros analisadores de qualidade de ar, outras aplicações, mas a maior parte são analisadores de biogás, que nós alocamos para os clientes que, por algum motivo, está iniciando um projeto, ainda não tem verba para comprar um analisador para ele, ou porque ou um consultor que vai fazer uma viagem e está precisando avaliar um aterro sanitário, vários biodigestores. Então, quando ele precisa, mas às vezes porque um analisador é um ativo caro e aí eles não conseguem comprar, aí ele pode entrar em contato com a gente. A gente tem modalidade de locação semanal, mensal, e agora nesse ano no ano passado a gente começou a trabalhar com uma locação mensal de longo prazo, que funciona mais ou menos como essas Assinatura. locações de carro, locadora de carro de longo prazo, de Sim. 24 a 36 meses, você fecha um contrato fechado, tem que manter esse contrato por 24 a 36 meses, e aí a gente dá um analisador novo para o interessado e ele paga isso mensalmente. No final do contrato, ele devolve o analisador e encerra o contrato. E Então, e a ele faz também manutenção, a calibragem do analisador é por vocês. já incluso pela Ecotec, tá? Para quem tá nos ouvindo, quanto é que custa mais ou menos um analisador hoje de vocês? Hoje, né? A cotação é importada, então varia essa parada Importado. aí. Hoje o nosso preço de venda está numa base de R$ 58.000, um analisador que a gente chama do Optima 7 completo, né? A gente tem 3 grandes modelos do Optima 7, que é o nosso analisador portátil, que a gente chama do simples, do completo e do Optima 7 mais emissões. O simples, ele fica numa faixa ali de uns R$ 50.000. O completo, ele vai ficar numa faixa de uns 58. E o com emissões, ele fica numa faixa de uns 68. O que é com emissões? O com emissões, ele tem sensores de NO, NO2 CO, que é monóxido de carbono, Tá, quando o cara quer também ter o equipamento para medir a exaustão do motogerador. legal. Então, digamos que você tem 5, 6 motogeradores e você quer manter uma produção eficiente da qualidade do motogerador. Então, tem que ter um analisador de emissões e um analisador de biogás, ou compra um analisador que já tem os dois. Então, você mede o biogás, que é o combustível de entrada, e depois você sai gerador por meio gerador, medindo a saída do gerador, para fazer os ajustes necessários nos Show. parâmetros do gerador. Então, você tem essas emissões, e o analisador completo é o que normalmente a gente mais trabalha, que é o que mede vazão, pressão, temperatura, as 4 parâmetros de biogás. Uhum. E a gente tem um modelo que é o simples, que não mede vazão, que não mede, ele mede pressão, mas não mede vazão. Então, não tem alguns acessórios. Que o nosso Optima 7 ele tem um acessório que é um acessório bem interessante, que é um detector de vazamentos, que você é uma sonda, como é que chama? É catalítica, que ela é passiva, que você passa nas flanges e componentes no sistema pressurizado, ele consegue captar a partir de PTM qualquer vazamento de gases combustíveis. E esse componente, esse acessório ele não tem no modelo simples, ele só tem no modelo completo. Uhum.
Então, Massa. de todos os equipamentos que a gente não fornece o equipamento e depois vai vendendo os acessórios quebradinhos. Então, a gente fornece um pacote. Pacote. Esse é o modelo Highline, o Comfort, Evolution. Então, a gente vende exatamente nessa questão no pacote. Uhum. E E o aluguel, como é que funciona? o aluguel não é para os nossos equipamentos são do modelo completo, né? Normalmente tem essas modalidades semanal mensal. Os valores vão variar ali de acho que R$ 1.200 semanal e R$ 4.000 mensal, tá? Uhum. E quando a gente fala no aluguel ali de longo prazo, a gente está falando aí para 36 meses, um valor aí de R$ 2.800 mensais. Uhum. Tá? Isso já com a calibração inclusa, as calibrações anuais e peça de troca, tá? Uhum. Uhum. Tá. É, para quem usa bastante, de repente uma assinatura vale muito mais a pena, porque ele sempre vai ter um equipamento calibrado, certificado ali por vocês, né? Isso, não vai ter aquela surpresa, porque às vezes de 2 anos você tem que trocar os sensores do equipamento, os sensores eletroquímicos. E aí, sempre quando bate aqueles 24 meses, você tem aquelas, pô, vai vir um orçamento mais caro, né, de manutenção. Porque venceu o sensor, então realmente você tem que trocar. E quando você tem essa alocação de longo prazo, a gente fecha já dentro do contrato essas trocas. Então, quando é um contrato de 36 meses, então essa troca já está inclusa no valor do contrato, junto com as calibrações. A única coisa que você tem que fazer é enviar o equipamento de volta para a Ecotec para que a gente possa fazer o serviço. Que massa, cara. Posso ser bem sincero, conhecer mais a fundo vocês agora com o nosso podcast foi muito massa, cara, para mim. Eu conhecia, obviamente, mas não nesse nível de detalhe. O Travis tinha comentado um pouquinho da instrumentação, mas não nesse nível de detalhe. E é muito legal, cara. Primeiro, entender o que vocês fazem de ponta a ponta, um projeto de biogás de aterro sanitário, né? Mas, principalmente, que vocês têm equipamentos e instrumentação para quem está desenvolvendo esses projetos, para quem vai dar suporte técnico para esses projetos, para quem vai desenvolver esses projetos, inclusive para biogestores, né, que é extremamente importante, né? Eu tenho alguns mentorados hoje dentro do método Biogás que estão ou vão começar a trabalhar com essa questão de operação assistida de biodigestores. É, eu sei de alguns deles que já pegaram até equipamento de vocês aí, né? Porque é importante a gente monitorar todo esse processo. Marcos, tem algo, cara, que eu te perguntei que eventualmente que eu não te perguntei que você gostaria de comentar sobre a Ecotec, sobre projetos de biogás em ateu ou biodigestores? Não, uma das coisas que a gente sempre gosta de salientar que tem da Ecotec é a nossa capacidade técnica de manutenção, né? Hoje a gente tem em mercado nacional mais de 35 analisadores fixos que a gente dá serviço todo ano. Então, são pelo menos 35 analisadores fixos de biogás. Nós estamos fechando uma parceria com uma empresa para fornecer gases padrão para esses analisadores fixos, que é uma dificuldade hoje no mercado nacional. Então, a gente tem uma estratégia aí de a Ecotec estocar alguns cilindros de gás padrão e com parceria com algumas transportadoras, conseguir atender o mercado de biogás, enviando gás padrão para as plantas de biogás, que é uma dificuldade. Hoje a gente está rendido a 3, 4 empresas aí no mercado que cobram o olho da cara, são monopólios e muitas vezes o serviço é uma porcaria, tá? A gente tem um laboratório com peças estocadas para fazer manutenção, técnicos altamente treinados, e num projeto onde você já tem um orçamento pré-aprovado, ou que tem uma aprovação rápida de orçamento de manutenção, a gente consegue receber e retornar o equipamento dentro da mesma semana. Digamos que o equipamento chega a segunda, a gente consegue liberar o equipamento na sexta, o que muitos laboratórios de calibração e manutenção não conseguem fazer hoje no Brasil. Nós estamos aqui em São Paulo, que é um ponto central, onde o frete é barato, é relativamente barato, os fretes para São Paulo, porque tudo acaba vindo para São Paulo, né? Sim, 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 sim. Ou Então, vai os para fretes para São Guarulhos, ou Paulo. vai para Campinas, principalmente os voos, né? Exatamente. Então, tudo vai acaba vindo para São Paulo, então, para a questão de frete, ajuda bastante. Temos um laboratório altamente qualificado e temos técnicos que vão a campo, porque os analisadores fixos não dá para ficar enviando, né?
para cá, mas a gente tem analisadores técnicos que vão a campo fazer toda a manutenção. Manutenção sempre anual, tanto dos portáteis quanto os fixos. E o nosso foco é sempre manter a qualidade do produto 100%. Então, é uma das coisas que a gente tem algumas dificuldades com pessoas que, assim, o analisador, ele tem o preço de um carro. E um carro, você não deixa de levar na concessionária quando dá os 10 mil quilômetros. Normalmente. Algumas pessoas não deixam. Porque você sabe que se você Pelo não... menos até acabar a garantia. É, exatamente. Porque sabe, se você não Mas trocar precisa o de óleo, manutenção. Tudo precisa de manutenção. não trocar o óleo, não trocar o filtro, não trocar isso, não trocar aquilo. Hoje eu economizei. Lá na frente, vou gastar 3 vezes. No analisador é a mesma coisa. Se você tem que trazer esse analisador todo ano, porque quando a gente faz a manutenção, que a gente não está só verificando o seu analisador, a gente não está, que é um conceito que eu acho que até o pessoal leva muito errado, porque quando a gente vai calibrar, muitas empresas acabam só passando o gás padrão e verificando se está ok. A Ecotec não verifica equipamento. A Ecotec faz todo o processo de manutenção. Então, quando o equipamento chega, a gente verifica todos os componentes. Se tem algum componente que está com problema, a gente já recomenda a troca, já recomenda uma solução. Se a gente vê que o cliente está com problema de treinamento, a gente já recomenda o treinamento. A gente faz um modo, do modo que as concessionárias de carros vão tudo trabalhar. A gente quer que o seu equipamento dure 10 anos. A gente quer que o seu equipamento dure o tempo de vida que ele foi estimado. Porque a gente sabe que um cliente que tem um equipamento que vai durar 10 anos, ele vai, quando terminar que ele tem, ele vai voltar para a gente para comprar mais um. Então, a gente tem muito esse foco e a gente sempre pesa. Ó, pessoal, não negligencie a manutenção do seu equipamento. Ela é importante, porque é um ativo caro. Tá? Então, isso com qualquer instrumentação, né? Algumas instrumentações são mais baratas, mas o analisador em si ele é um instrumento caro. Então, a calibração ela é muito importante. Eu quero te fazer uma última pergunta, né? Mas antes disso, para quem está nos ouvindo aí, eu quero fazer 2 convites especiais, né? Um é para conhecer a nossa plataforma B2 Biogás. Alguns desses equipamentos que o Marcos comentou já estão cadastrados lá na nossa plataforma. É uma plataforma de fornecedores onde você que está nos ouvindo, que é produtor, é indústria, é dono de aterro sanitário e está buscando um fornecedor, um parceiro para projetos, você pode consultar lá livremente, o seu fornecedor está convidado a cadastrar o teu produto, né? A Doutor Biogás é uma empresa de consultoria de projetos muito mais orientado para biodigestores, para aterros sanitários. Você pode falar com o Marcos aqui, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido por ele e por Travis, né? E a gente tem um curso chamado Método Doutor Biogás, que ainda não estamos com vagas abertas para 2025, mas em breve a gente deve abrir a próxima turma aí. E Marcos, o mercado de biogás e biometano começou 2025 bem agitado, né? Eu quero ouvir de você, cara, o que que você acha que é uma tendência? O que que a gente pode esperar do mercado para esse ano, né? Mas para os próximos anos. Você aí como um empreendedor do setor, o que que vocês estão olhando para esse mercado? Eu entrei no mercado em 2010, 2011. O que eu vi nesses, gente, falando de 14 anos aí, de 14, 15 anos de mercado, né? Eu peguei o fim da curva do crédito carbono. Eu peguei o início do biometano. Eu peguei o pico da energia vinda de GD. E hoje a gente sabe que foram 3 ali voos iniciais. Então você teve o crédito carbono, aí caiu, aí você teve energia, caiu. Hoje, vou fazer uma curva assim, o biometano está aqui. O biometano tem um potencial para ser muito maior do que essas 2 outras curvas. Hoje a gente está aqui no começo da curva de biometano. Então, o mercado só tende a crescer. Ele tende a crescer em players, ele tende a crescer em novos projetos, tende a crescer em novos substratos, que é uma das coisas que a gente não fala muito na questão de biodigestor. Cara, Então, cada coisa maluca que aparece para mim aqui que você não tem ideia, cara, que eu não fazia ideia que dava para produzir biogás. tem de qualquer matéria orgânica, qualquer matéria orgânica que tenha a carga orgânica, a gente consegue produzir biogás. Às vezes você precisa de um pré-tratamento, mas qualquer matéria orgânica, então a gente só vê crescimento.
E também tem o tal do mercado biogás, que o pessoal de biogás fala muito, mas é um mercado um pouco oculto, que é o mercado de ETs, ETs industriais e ETs de sistemas de tratamento de esgoto sanitário mesmo, que é um mercado que também está ali, que também precisa, carece de instrumentação. Foi pouquíssimo explorado esse Instrumentos mercado no Brasil, né, cara? pouquíssimo. E, cara, eu já fui em indústrias que eu não acreditei. Uma indústria X que produzia um produto Y, produzindo absurdos de biogás com efluente. Mas por que eles produziam biogás? Por que eles começaram a produzir biogás? No caso dessa indústria, eles estavam começando a aproveitar o biogás. Eles já produziam biogás há muito tempo. Por que eles produziam? Só porque era um processo do tratamento de efluente. Não faziam nada com gás. Queimava no flare. Quantidade absurda de gás já estava produzindo. Uhum. E esse é um mercado que ainda o nosso mercado de biogás, nossos desenvolvedores não estão muito de olho. Eles olham, tal, mas no mercado é pequeno, tal, mas às vezes pode dar jogo, porque às vezes o cara já tem o biogás. É uma questão só de aproveitar. Aproveitando o teu raciocínio aí, o que você acha que falta para esse mercado decolar? De ETs? De tudo, se fosse assim, cara, a gente tá nessa hype. O que você acha que vai ser extremamente necessário para que a gente atinja o pico dessa curva de biometano, de ET, enfim? Mão de obra. Tem que ter gente capacitada para fazer. Tem. Capital, com vontade de investir, não só com vontade de olhar, entender o mercado, mas com vontade de investir, ele tomar risco. E a gente tem que ter o substrato, de onde tirar esse biogás, de onde obter esse biogás. Que eu acho que o mercado hoje está comprador, ele não está um mercado inexistente. Então, as empresas estão procurando o biometano. Na questão da energia, infelizmente, a gente sabe que não está muito bom, mas eu ainda acho que possa ser que mude alguma regulamentação que possa influenciar isso, mas a gente sabe que daí hoje o mercado está mais focado para biometano e que o mercado está comprador. É. E o Brasil não vai mudar, porque nós temos um histórico. Você fala, mas e o Trump entrando nos Estados Unidos? Isso não vai tirar o apetite dos investidores? Eu diria que não, porque no último governo, que era um governo mais de direita, o biogás cresceu muito e tinha interesse do governo. No governo mais para a esquerda, o biogás continua sendo interesse do desenvolvimento nacional. Por quê? Porque a gente já tem histórico do Broálcool. A gente sabe que combustíveis renováveis são importantes para a segurança energética do país. Tanto o cara da direita quanto o cara da esquerda. Uhum. Então, o biogás não vai deixar de existir por causa do Trump, por causa de mudanças nas políticas internacionais. Porque a gente sabe que no Brasil nós temos o potencial, sabemos que, tendo potencial aproveitando, nós conseguimos ser o mais autônomos possível. Que massa, cara, que massa. Pessoal, vocês estão ouvindo aí, se vocês curtiram esse episódio, deixa o like de vocês, mas principalmente procura o Marcos Nascimento lá no LinkedIn, cara. Comenta no Instagram, sei lá onde você vai encontrar ele aí, que você ouviu o podcast dele, né? E se você tem alguma demanda sobre projetos de biogás em aterros sanitários, em instrumentação, fala que você ouviu o podcast dele aqui, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido por esse cara aqui, viu? Eu nunca fui mal atendido por ele nos eventos, toda vez que eu mandei mensagem para eles aí, a Ecotec sempre prontamente me respondendo. Marcos, obrigado, cara. Eu gostei demais do nosso bate-papo, cara. Curtiu? Curti bastante. Show, cara, show. Obrigado. Deixa uma última mensagem para quem tá nos ouvindo aí, teus contatos, enfim. Bom, quem tiver interesse, a Ecotec aqui, a gente está na região de São Paulo. Eu posso depois deixar aqui nos comentários o endereço de e-mail nosso, que é o vendas@ecotecco.com.br. E, por favor, entre em contato, venham conhecer os nossos equipamentos. Nós temos alguns equipamentos de demonstração. Independente se você é consultor, produtor
ou desenvolvedor de projetos, nós estamos sempre abertos a receber e também ajudar na questão de definir a melhor instrumentação para o seu projeto. Show. Obrigado, Marcos. Pessoal, até o próximo episódio, viu?